Lição número 101. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados? Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso o que pedem, pois sabem que isso espera por eles e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma que saldará a dívida que têm para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus, mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar. Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor é o custo do pecado e não se pode nunca escapar do sofrimento. Se o pecado é real, a salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém, lentamente, privando-te de tudo antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são pouco mais do que ossos antes da salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Por que alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta? Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o seu filho. Hoje, precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real. E tudo o que acreditas que não pode deixar de vir do pecado nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Hoje, praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Dize: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências.
É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e, em seguida, tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutos com contentamento, a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo com a crença insana de que o pecado é real. Hoje, escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade e agora a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo sempre que puderes: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade porque o pecado não existe. Ontem a lição falou bastante sobre felicidade, mas eu nem trouxe algum comentário sobre este assunto no fim. Hoje e nas próximas lições a gente vai falar de felicidade. E isso porque nós não conciliamos as duas coisas, salvação e felicidade. Até lembra, né, de esperança, de uma redenção, de uma segunda chance. No entanto, a ideia de sacrifício, ela está sempre atrelada. Para ter salvação, para ter felicidade, é preciso pagar um preço, é preciso se sacrificar, é preciso de um esforço. E aí a gente até pode ver o exemplo no próprio cristianismo, né, no meio cristão. A maioria das pessoas interpreta a salvação por meio da morte, por meio do sacrifício, né, de Jesus na cruz. E isso é um baita de um equívoco. A cruz, ela só demonstrou a raiva, o ódio, o medo daquelas consciências lá que mataram Jesus. A salvação não estava na cruz, mas o medo da verdade é que pregou Jesus lá na cruz. Você, quando você pensa aí em salvação, né, em felicidade, quais as ideias que surgem aí? Esforço? Desistência? Sacrifício? Negar o mundo? Parar com algo que você gosta porque é pecado? Ou desistir de alguma coisa para poder ter outra? Você pensa em mudanças comportamentais? Em ter que agir diferente do que você é? Isso requer um esforço? Acredita que para ser salvo, ser redimido, ser perdoado, é preciso fazer por merecer? É preciso pagar um preço? É preciso se sacrificar? Assim também como ter felicidade, é preciso pagar um preço? Provavelmente sim, né? Tem ainda na mente essa confusão, essa ideia de pagar para receber, de dar alguma coisa para ter outra, de se sacrificar para ter algo melhor. Mas tudo isso faz parte da ilusão, faz parte do sistema de pensamento da separação. Isso acontece justamente por causa da crença na separação, ou seja, a ideia de que o pecado é real, de que sim, nos separamos de Deus, atacamos a Deus, mudamos a existência. Mas nada disso aconteceu na realidade. Teve uma ideia, né? Tem essa crença sim na separação, mas como não foi pensado junto com Deus, não tem realidade, é só uma crença. Além do mais, a gente precisa lembrar que a vontade de Deus, ela já está feita. A vontade de Deus é o que ele criou. É a sua criação, é a sua extensão, é o que o próprio Deus fez. A vontade de Deus é tudo o que
é a realidade, é a existência. Ou seja, a felicidade já é. A felicidade já está. A felicidade perfeita, ela não vai chegar, ela não é pro futuro, não é para depois da morte ou para depois do sacrifício, para depois da cruz, para depois de pagar um preço. Ela é agora. Mas ela é aonde? Ela é no mundo? Ela é na ilusão? Ela é no sistema de pensamento da separação? Não, ela é na realidade, ela é na criação de Deus, ela é no nosso ser, ela é o que somos. E se ela é o que é, ela é tudo o que existe, se ela é o que somos, então por que não temos a felicidade perfeita agora? Por que sofremos? Por que sentimos dores, adoecemos, morremos, pagamos preço, nos sacrificamos? Porque nos percebemos separados de Deus. Temos um equívoco de percepção. Na verdade, e aí quando eu digo na verdade, eu estou dizendo no céu, na totalidade, na criação de Deus, no reino de Deus, na verdade, Deus é a verdade, em Deus, isso não está acontecendo. Não teve mudança, não tem separação, não tem dor, sofrimento, doenças e nem morte. Entenda, isso só existe na consciência de separação. Lembra que pecado quer dizer separação? Então, se a minha consciência é de ser separado, né, de ser um ser separado no mundo, eu vou ver esses males no mundo, eu vou ver esse mal também, essa dor no corpo. Mas não como punição de Deus, mas porque eu me acredito ser separado de Deus. E sinto essa dor da separação porque acredito ter me separado. Assim como sinto também o medo da punição, né? O medo de Deus me punir. Mas tudo porque acredito ter me separado. Então, eu me sinto assim e é isso que eu vou ver no mundo, mas por decorrência do que sou, por decorrência de como me vejo. Mas, em suma, nada disso está acontecendo no nosso ser real, no nosso ser, na existência, nada disso está acontecendo. Na realidade, nada disso está acontecendo. É apenas na consciência, é apenas uma consciência. E como já vimos, a salvação é o quê? O que é a salvação? É eu deixar de ter essa consciência de ser individual e ter consciência da totalidade, de ser total, é ter a consciência do meu ser real, do Filho de Deus. E isso acontece por meio da aceitação do Espírito Santo. Então, eu solto o sistema de pensamento da separação e me alinho ao pensamento do Espírito Santo. E quando eu, consciência, estou alinhada ao Espírito Santo, eu passo a ser o Espírito Santo. Pensar é ser, lembra? Então, quando me alinho a essa mentalidade, eu sou o próprio Espírito Santo e, por consequência, eu tenho a felicidade perfeita, porque ser é ter. Se eu sou o Espírito Santo, eu tenho tudo o que Deus é e tem. Percebe que salvação e felicidade é a mesma coisa, então? Porque salvação é ser o filho de Deus. E felicidade perfeita é o estado natural do filho de Deus. A felicidade é natural na criação de Deus, na mente de Deus, nos pensamentos de Deus. Quando sou o Espírito Santo, quando lembro que sou o Filho de Deus e não mais este
ser individual no mundo, eu sou feliz e não tenho falta de nada. Eu sou a completeza e este é o meu estado natural. Então, para finalizar, vale lembrar também que a felicidade não é para o avatar, não é para o personagem, né? E acho que já ficou claro isso. No mundo, como que funciona a felicidade? É quando tudo vai bem, não é? É quando tudo está dando muito certo. É quando eu sou atendida, as coisas estão acontecendo como eu acho que tem que ser, as minhas vontades estão sendo atendidas. E tudo isso é baseado nas minhas crenças individuais, não é? Então, no mundo não tem felicidade perfeita, porque a felicidade no mundo, ela precisa de coisas no mundo. Ou seja, está sempre dependendo de alguma coisa, de alguém, de algum resultado. E não tem como ser perfeita se é só para mim, se é só em cima das minhas vontades, dos meus desejos. Enquanto a minha vontade está sendo atendida, o outro ele teve que abrir mão da vontade dele. Então, realmente não tem felicidade perfeita no mundo. Não é essa felicidade aí que Jesus está falando. Ele fala de felicidade. Felicidade mesmo, que é um contentamento, é satisfação, é paz. Ele não está falando de euforia, de cosquinha na barriga. Ele fala do que é impossível ter no mundo, ter com o mundo, mas que já é assim na existência, já é assim no espírito, no ser real. E quando a consciência ela ajusta o foco para o que é eterno, para a verdade, para Deus, ela é a felicidade perfeita. Porque o pecado não existe. Porque a crença na separação se foi. Quando a crença na separação ela é substituída pela confiança na totalidade, ela se torna a vontade de Deus. E o seu estado é de contentamento e satisfação, que não estão baseados no mundo, mas em quem se é, no ser que é o Filho de Deus. E eu vou encerrar com esse final aqui do texto que diz assim, ó: a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado, não existe separação. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo sempre que puderes: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado, a separação, não existe.